Atos 2, ainda falando de avivamento, diz assim o texto bíblico: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, um som de um vento veemente e impetuoso, qual encheu toda a casa que estavam assentados. Então foram distribuídas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se assente adorando a Deus. Eu estou em casa, né? Graças a Deus. Congregamos ali no templo sede das Assembleias de Deus, em Ceilândia, Distrito Federal, também ligada à CONAMAD, a Convenção de Madureira. Somos Madureira também, então estamos em casa, né? Estamos livres. Que Deus abençoe cada um de uma maneira especial. Mas vamos falar da Bíblia. Olha só, pela manhã eu estive falando sobre o pedido de Abacuque a Deus, para que avivasse a sua obra. E nós falamos aqui sobre alguns avivamentos no decorrer da história, que foram notificados. Avivamento este que chegou até nós. Avivamento este que está aqui. Olha só, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movimentava-se sobre a face das águas. Entenda, Deus cria os céus, Deus cria a terra está sem forma e vazia, porém o Espírito está se movimentando. Tinha o Espírito, então tinha movimento, mas Deus ainda não havia liberado a sua palavra. E a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os teus caminhos é a tua palavra. Ou seja, sem palavra já tinha terra, só que sem forma, vazia e cheia de trevas, escuridão. Deus decide agora criar algumas coisas pelo poder de sua palavra. Primeira palavra liberada. Deus não gosta de trevas. É tanto que a Bíblia diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E já no início, antes da palavra, tinha o Espírito, tinha movimento, mas tinha trevas. E disse Deus: haja luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Foi Deus que fez. Isso não é coisa de pastor radical, de pastor antigão, de pastor quadradão, que prega igual eu prego, que luz não combina com treva, que luz não anda no meio de treva. Por quê? Porque foi Deus que fez essa separação. Aleluia! É Deus que fez essa separação. Quando a palavra é liberada, a luz. Depois Deus diz assim: haja firmamento. E houve firmamento. E Deus faz então separação entre águas e o firmamento, entre a terra, a parte seca, terra, a parte molhada, águas, os mares, os rios são criados. Entenda, antes da palavra tinha o Espírito, mas só movimento. Depois da palavra tem firmamento. Um grande problema que nós encontramos nas igrejas modernas é que tem muito movimento e pouca palavra. Tem muito movimento e nada de palavra em algumas. Por isso as pessoas não são firmadas. Ao mesmo tempo que estão aqui dando glória, estão rebolando em cima de um carro de funk. Ao mesmo tempo que estão aqui
adorando ou contemplando alguns capítulos de Bíblia, estão na tela da TV, vendo capítulo de Big Brother Brasil, onde mostra só porcaria. Ao mesmo tempo que estão aqui dizendo eu amo a verdade, estão mentindo. Ao mesmo tempo que estão aqui vestidos como servos de Deus, estão sensualizando lá nas suas redes sociais. Ao mesmo tempo que estão fazendo dancinha de jogral aqui para Jesus, estão dançando no TikTok de forma depravada. Então, tudo isso porque não tem palavra. E se não tem palavra, não tem crente firmado. Mas aqui neste ambiente, aleluia, tem movimento, sim. Gostamos da marcha? Gostamos. Gostamos do manto? Gostamos. Mas ainda mais da palavra. Até porque não vem dizer para mim que você é avivado tendo festa, pregador de fora, cantor de fora. Ser avivado em festa, com pregador de fora, cantor de fora, é fácil demais. Eu quero ver tu ser avivado, é no culto de doutrina, com o teu pastor ensinando, é na escola bíblica dominical, é no culto de oração. Aí sim, se tem avivamento em festa e não tem presença confirmada em culto de doutrina, escola bíblica e oração, esse avivamento é falso. Aleluia. Então cuidado com o ambiente que só tem movimento. É bom o movimento? Excelente. Mas ter os pés firmados é melhor ainda. Olha só, então o que acontece? Já havia o Espírito, e o Espírito sempre foi para que Deus enchesse o homem. O tempo vai passando, você vai ver que Deus vai fazer algumas escolhas. Só que no período veterotestamentário, a presença do Espírito, ela vinha sobre os homens, enchia eles para fazer alguma obra e depois voltava, se retirava. Não era permanente. Aí Deus vai derramar do Espírito sobre reis, sobre juízes, sobre sacerdotes e sobre profetas. Somente esses, na antiga aliança, recebiam a presença do Espírito. Deus vem derramando o Espírito sobre o homem. Moisés é cheio do Espírito, liberta o povo. Chega um dia que Moisés olha para Deus e diz: Deus, em uma linguagem bem brasileira, foi eu que pari esse povo? Não foi eu não, Deus. Eu não estou dando conta desse povo mais não. Aí Deus viu que estava pesado o serviço para Moisés, disse a Moisés: separa aí 70 anciões no meio do povo, que eu vou derramar do Espírito que está sobre ti, sobre eles, e eles vão te ajudar. E então Moisés separa 70 anciões. Na hora que Deus derrama do Espírito, 68 estão dentro do templo e 2 estão fora do templo. Eldade e Medade era o nome desses 2 anciões que estão lá fora. Aí Deus derrama do Espírito. Os 68 que estão dentro da igreja, eles são cheios e profetizam. Depois se calam. Os 2 que estão lá fora, eles também são cheios. Eles profetizam, só que eles não se calam. Eles saem no arraiar profetizando. Aleluia. Porque é sempre assim. Deus enche muita gente, mas geralmente é só 2 que tem coragem de encarar o campo missionário. Geralmente é só 2 que tem coragem de sair por aí ganhando alma, que tem coragem de ir por aí de casa em casa, evangelizar, pegar sua caixinha, ir para a praça, pregar o evangelho. É sempre a minoria que faz isso, e a minoria ainda é perseguida porque faz isso. Quando Eldade e Medade sai no arraiar profetizando, você pensa que fofoca é coisa só da igreja que tu congrega? Na minha também tem. Na igreja de Moisés também tinha. Na de Jesus também tinha. E olha que Moisés e Jesus não deixavam a fofoca ir longe não, eles cortavam pela raiz. Um dia, 3 demônios perigosos me disseram, me falaram e me contaram. Tu viu? Não, me disseram. Então fique calado. Tu viu? Não, me falaram. Então fique calado. Tu viu? Não, me contaram. Então fique calado.
calada. Aleluia. Quer propagar alguma coisa? Propague o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teve uma fofoca na igreja de Jesus, né? Chegaram até Jesus. E aí, Jesus, que conversa é essa que nós estamos sabendo aí? Que João não vai morrer. Aí Jesus, olha, que te importa, Pedro? Se eu quero que ele viva. Acabou a fofoca. Se fosse no dia de hoje, pensa um pastor falando isso para um membro, que te importa? Processo na hora. Nessa geração mimimi, que qualquer coisa, me dá minha carta, o pastor foi grosseiro comigo. Jesus não tinha meio termo. O que tinha que falar, ele falava na lata. E não tinha rodeio com ele. Nos dias de Moisés, quando os dois anciões estão profetizando, um fofoqueiro vê. E um fofoqueiro conhece o outro de longe. Lá vem ele, todo com aquela cara de que tem uma fofoca quentinha para contar. Aí ele vem vindo. Aí Josué, o substituto de Moisés, era um dos maiores fofoqueiros do Antigo Testamento. Quer dizer que Jesus pode mudar a vida de um fofoqueiro? Pode. E ainda fazer dele um substituto de um pastor presidente. Aí Josué, quando vê o camarada, ei, tu tá com a cara de que tem uma quentinha para contar. O que é que tá acontecendo? Josué, tu não vai acreditar o que eu vi ali. O que? Eldade e Medade estão lá no arraial profetizando. Eu vou contar para Moisés agora. Josué, peraí, fique quietinho aí, deixe que eu conto para Moisés. Deixe-me fazer uma média, porque fofoqueiro é desse jeito. Ele corre para o pastor achando que está fazendo média. Pastor, tu está sabendo que fulano está fazendo culto de oração lá na casa dele sem te comunicar? Pastor, tu está sabendo que fulano foi orar no hospital sem te comunicar? Pastor, tu está sabendo que fulano está evangelizando sem te comunicar? Mas pastor que é pastor, não dá corda para fofoca. Aleluia. Ele corre, Moisés, tu não vai acreditar. Eldade e Medade estão lá no arraial profetizando. Moisés olha assim e disse: tu tá com inveja, Josué? Quem dera se todo Israel fosse cheio do Espírito Santo e profetizasse. Oh glória! Sansão é cheio do Espírito Santo, com uma queixada ele mata 1000 filisteus. Davi, cheio do Espírito Santo, rasga um leão no meio, rasga um urso no meio. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Grandes homens foram cheios. Davi, cheio do Espírito Santo, ele tocava e o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul batia em retirada. Mas vem o profeta Joel e diz: assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Tem uma turma de macho abobalhado que diz que mulher não pode falar, que mulher não pode pregar, que mulher não pode, aleluia, profetizar. Eles dizem que mulher tem que ficar calada, baseados em um texto isolado, em uma carta doutrinária para corrigir uma bagunça que Paulo escreveu. Se a Bíblia diz que Deus derramaria do Espírito sobre os servos e as servas, é porque as servas também provarão do dom da sabedoria da palavra, do dom da ciência, do discernimento de espírito, do dom de profetizar, de línguas, interpretação, aleluia. Então não vem com essa conversa que mulher não pode pregar, não. Quem não pode pregar é quem está em pecado, quem não lê a Bíblia, quem não estuda, quem não jejua, quem não foi chamado para tal obra. Agora deixa a mulherada pregar, deixa a mulherada profetizar. Se Deus encheu elas do Espírito, deixa elas fazerem a obra. E quem não gostar pode torcer o bico. Eu não estou nem aí, não. Não fui chamado para agradar homem, não. Fui chamado para agradar a Deus.
Agora, se eu pregar heresia fora da Bíblia, aí me corrija, mas enquanto eu estiver citando Bíblia, eu prego. Aleluia. As filhas de Filipe eram profetas e profetizava, Miriam profetizava, Débora era profetisa. Então não vem com essa conversa que mulher não pode profetizar. Pode sim, Deus vai encher a mulherada e elas vão profetizar, e o nome do Senhor será glorificado. Então essa profecia, ela é concernente a um avivamento. Por quê? Lembra do vale de ossos secos? Quando Deus fala com Ezequiel, Deus leva Ezequiel até um vale de ossos secos, e não estavam só secos, estavam sequíssimos. E o Senhor pergunta a ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel não é bobo, ele sabe que a parada é difícil de resolver. Ele joga para quem pode. Senhor, tu sabes. Profetiza, Ezequiel, sobre este vale. E Ezequiel começa a profetizar. Primeiro, que se junte cada osso ao seu osso, porque movimento sem união, ou melhor, avivamento sem união não funciona, não dá certo. A igreja, quando ela se une, ninguém para ela. Porque você acha que o inimigo pega pesado para trazer discórdia? A teologia da vingança, ela entrou nos nossos púlpitos, pastores. Vocês sabem muito bem disso. Você vê algumas canções, algumas pregações, que ao invés de glorificar a Deus, colocam um irmão contra o outro, né? Um dia eu estava num culto, alguém começou a cantar: vai lá, pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Aí a pessoa olhava para outra e dizia: olha eu de pé aqui, ó, de pé, de pé. E a Bíblia diz o quê? Quem pensa está de pé, cuide para que não caia. Aí daquele que age com arrogância, achando que está de pé, que é o todo-poderoso gospel. Vai nessa, filho, filha. Sem falar em outras canções que, se você se concentrar demais, você grita: louvado seja eu. De tão egocêntricas que são, de tão destinadas ao homem. Aí faz o homem pensar ser alguma coisa. Aí ficam cantando e pregando: quem está te humilhando hoje vai ser pisado por você amanhã. Quem está embaixo hoje vai subir, e quem está em cima vai descer. Desde quando Deus precisa fazer quem está aqui descer para lá para fazer alguém subir? Pelo contrário, Deus traz daí para somar aqui. A seara é grande, poucos são ceifeiros e há espaço para todo mundo. Deus não precisa. Quem desce daqui é aquele que a si mesmo se exalta. Aí Deus o abate. Agora, irmão, o preço foi alto para chegar aqui. Aí Deus vai descer alguém daqui só para agradar uma massa de pessoas que são usados pelo diabo para trazer discórdia. Aleluia. Nós pregamos que nós homens não somos nada. Como eu disse aqui pela manhã, se não fosse a misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós estaríamos condenados ao inferno. E se não fosse a graça também, que é Deus nos dá o que nós não merecemos. Ele nos deu salvação. Merecíamos? Não. Mas com sua graça e sua misericórdia alcançamos isso. Mas não somos nada. A Bíblia já diz: se não fora o Senhor, os nossos adversários teriam nos engolido vivos. Então é sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre Ele. Então, sem união não há avivamento. Ah, mas fulano fez mal para mim. Você está com mágoa, querido? Deus nem recebeu tua oferta hoje. E o que eu faço? Vá lá pedir perdão. Mas foi ele que me machucou. Por isso mesmo, ele nem está pesando o coração. É você que está ferido. Ah, mas se eu pedir perdão e ele disser para mim: olha, veio pedir perdão, é porque me afligiu mesmo. Aí é entre ele e Deus. Você pode até ter inimigos, mas você não pode ser inimigo de ninguém, se você quiser ir morar no céu. Aleluia. Sabe como é que o crente vira um pentecostal assim, fogo puro? Sabe como? Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. Fazendo isso, amontoará brasa sobre a sua cabeça. O Evangelho de Jesus diz: amai quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz,
Isso é evangelho. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Eu estou tentando sair desse assunto, mas se Jesus está me prendendo é porque alguém precisa ouvir isso aqui. Não guarde mágoa de ninguém. Não tenha mágoa da sua sogra. Se você está embirrada com a sua irmã desde o congresso de 2010, porque tu queria o uniforme rosa e ela queria o uniforme azul, pois é, vá pedir perdão. Aleluia. Você não vê que isso aí foi Satanás para quebrar a união? Ah, eu estou embirrado porque eu queria o louvor tal e a irmã queria o louvor tal. Pelo amor de Deus, aleluia. Está na hora de crescer espiritualmente. Entenda, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade. E essa igreja é unida, por isso ela provará um avivamento. Quem acredita nessa palavra, adore a Deus. Primeiro, junte cada osso ao seu osso. Aí a Bíblia diz, olha o que Deus fala para Ezequiel: porei em vós o meu espírito e vivereis. Avivamento, dar vida a quem está morto. Sem o espírito está morto, com o espírito está vivo. Não existe avivamento se não for através da palavra e do Espírito Santo, que é liberado pela palavra. Então tem que ter o Espírito. Então o tempo passa, vem o período interbíblico, que é o período onde Deus se retira. São 400 anos aproximadamente sem Deus falar, sem Deus usar profeta, as pessoas indo ao templo e não sentindo nada, não recebendo nada, apesar de muitos deles manterem a tradição. Eu até falei sobre isso hoje de manhã. Mantinham a tradição, iam para o culto, ofereciam sacrifício, vestiam a roupa de sacerdote, mas presença de Deus não tinha. Então tem muita igreja no Brasil hoje que mantém a tradição, mantém os dogmas, mantém os costumes, mas perderam a presença de Deus faz tempo. Sem falar em outros que estão igual Moisés. Moisés ficou 40 dias no monte. Quando ele desceu, a glória era tanta no rosto dele que quem olhava caía na hora. Só que aquela glória passou. O que Moisés fez? Pegou um véu, colocou no rosto, dizendo ele que ia enganar o povo, né? Eu vou pôr um véu no rosto, o povo vai pensar que eu coloquei o véu para eles não olhar para a glória e cair, e eles vão pensar que eu ainda tenho glória, mas a glória já tinha passado. E nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos com véu. Jesus, me ajuda, os intercessores, os advogados, os policiais, estejam comigo, eu vou entregar tudo. Quais são os requisitos para alguém ser consagrado a diácono na Assembleia de Deus? Pelo menos antigamente era assim: separava um obreiro e o pastor provava ele. Hoje não pode mais provar um obreiro. O pastor botava o obreiro para pintar uma igreja todinha e ele não podia falar nada. O pastor pegava o obreiro, agendava ele para o congresso geral, dava 1 ano para ele se preparar para pregar. Ele ficava feliz demais, no melhor dia. No dia o pastor dizia: ó, mudei de ideia, você não vai pregar hoje não, eu vou. E se o obreiro ficasse embirrado, o que o pastor fazia? O irmão está chateado. Tô, pastor, o senhor faz eu me preparar 1 ano para pregar e agora diz que eu não vou pregar? Como assim? Está de brincadeira com a minha cara? Pastor, irmão, era a sua provinha, o irmão ser consagrado. O irmão foi reprovado. Eu conheci um pastor que ele disse que pegou 3 separados a presbítero, foi para o bar, chamou eles, botou uma cerveja lá, abriu, encheu o copo, mas não bebeu. Aí os obreiros, eles: não tem problema não. Aí um dos obreiros encheu o copo e ó, os outros 2, ele olhou: você bebeu? Foi? Ele: bebi. Que o senhor não vai beber não? Não, eu não bebo, eu sou pastor. Ué, pastor, como assim o senhor traz a gente?
Era a sua prova para ser consagrado. Foi reprovado. Agora o irmão vai pegar um banquinho para ficar espertinho, né? Assim se faziam. Você pode achar isso uma forma ignorante. Se fosse hoje, o tanto de processo que os pastores teriam, mas uma coisa é certa: provava-se o obreiro, mas não tinha tanto escândalo igual tem hoje. Não tinha a bagunça que tem hoje. Aí iam lá, né? Tinha que ter, né, estudar ali, fazer um seminário ali, um curso básico de teologia. Aí partia para a reunião, chamava os filhos, se tivesse, a esposa, se tivesse, e perguntava: o irmão é crente em casa do jeito que ele é na igreja? Aí a esposa tinha que falar a verdade. Perguntava para os filhos se tivesse, porque tem aquela historinha, né? Você lembra lá? Que a menina chegou no pastor depois do culto: pastor, eu posso trazer a cama do papai e da mamãe, e a minha e dos meus irmãos, para pôr aqui na igreja, para a gente morar aqui na igreja? O pastor abriu um sorrisão, achou que ela estava feliz, porque o culto tinha sido muito bom e ela queria morar na igreja. Mas ainda assim ele perguntou: por que você quer vir morar na igreja? Ela disse: porque aqui na igreja, pastor, meu papai parece um anjo, lá em casa ele parece um demônio. E tem muita gente assim, roda no mistério aqui, em casa roda a baiana, grita glória a Deus aqui, em casa grita com o marido, xinga palavrão e etc, né? Grita glória a Deus aqui, em casa está gritando com a mulher, está sendo arrogante com os funcionários e etc. Isso aí lá em Brasília. Aqui na Bahia não tem isso não, graças a Deus, mas a gente encontra esse tipo de coisa por aí, né? Pessoas que têm um comportamento aqui e outros lá fora. Se a mulher dissesse: não, o cabo é crente lá em casa, os filhos também é crente lá em casa, isso pro diaconato, aí falava: então não tem porquê não separar o irmão, né? O irmão tem um bom testemunho, vamos separar. Aí sempre tinha um presbitão daqueles do bigodão, das antigas, que ele levantava: espera aí, o irmão é batizado com o Espírito Santo? Não. Então a prova dele é essa: se Deus quiser que ele seja consagrado, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Aí o irmão ia para essa prova, geralmente ele buscava até Deus batizar, e ele era cheio do Espírito Santo. Você via os diáconos tudo fervorosos, mas o tempo vai passando, o indivíduo é consagrado a presbítero, ele ainda continua meio que num fervorzinho. Quando é consagrado a evangelista, parece que o fogo vai apagando, fica com cara de delegado no púlpito, não dá um glória para Jesus. Eu até entendo se o pregador estiver pregando sobre iPhone, sobre melancia, eu também vou fechar a cara e não vou dar glória a Deus. Agora, se o pregador está pregando Bíblia, a palavra genuína, do jeito que ela é, não tem porquê ele não dá glória. Mas por que ele não dá glória? Porque está frio. Usa ainda o terno, usa ainda a gravatinha, usa ainda o vestidão no pé, a varoa, mas não tem mais essência, não tem mais presença. Está igual Moisés, está só com véu, carrega a Bíblia, é membra, é dizimista, mas perdeu a presença. E se for para viver na igreja sem a presença de Deus, é melhor ir para o mundo beber cachaça, porque o mais importante aqui é a presença de Deus. A Bíblia não diz: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui para quê? Para cumprir dogmas ou para ser cheios de Deus? Para ser cheios do Espírito. Aleluia. Crente avivado, ele é cheio do Espírito. Ah, mas os dias estão difíceis. Tá bom, chore, nós vamos chorar com você, mas não é todo dia também que é dia difícil. Aleluia. A gente não pode obrigar ninguém da glória. Pregador não é avivalista. Eu não vim trazer fogo, eu vim trazer mais lenha, porque fogo aqui já tem. Louvado seja Deus. Que os cantores não vieram trazer fogo, vieram trazer mais lenha. A igreja, a Assembleia de Deus nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. Uma coisa é certa: se tu quiser dar glória, vai dar certo. Se tu não quiser dar glória, vai dar certo do mesmo jeito. Se tu quiser ser cheio, Deus vai te encher. Se tu não quiser, Deus vai encher quem quer. Mas glória no ambiente não vai faltar, porque a igreja ainda prova de um avivamento.
uma amiga minha, missionária Micaele Tenório. Ela é casada com o primo do Diego, amigo de vocês, lá de Brasília. Micaele é uma pregadora e tanto. Um dia eu fui em um congresso ver Micaele pregar. Ela me ligou e disse: Gabriel, vou pregar numa igreja perto da tua casa. Se tu não tiver agenda, vai lá. Eu falei: opa, vou. Porque é melhor sentar para ouvir do que falar. Sempre que eu tenho oportunidade de ouvir, eu vou ouvir para aprender mais. Aí eu cheguei lá e Micaele é pentecostal. Micaele, quando ela começa, ai, 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 até o careca arrupia. Pense, ela prega demais. Eu cheguei, sentei, irmãos, de trás de duas meninas, aquelas patricinhas, aquelas dondoquinhas, enjoadinhas. E Micaele começou a pregar. E eu sou pentecostal, você já viu, né? Micaele pregando aquela glória, eu gritei: glória a Deus! Uma olhou para a outra, as duas olharam para mim, olharam para ela de novo e: meu Deus, para que isso? Eu pensei: olha onde eu fui sentar, Jesus. E Micaele foi pregando, e a glória descendo, irmão. E eu ali me segurando. É fácil de identificar essas moças na igreja. Elas nunca vão só de uma no banheiro, sempre vai as duas. Aí elas levantaram as duas e foram para o banheiro, beber água, sei lá, conversar, olhar no espelho. Só sei que elas levantaram. Aí eu tô lá, eu falei: Jesus, põe fogo aqui nessa cadeira, Jesus. Põe fogo nessa cadeira. Põe fogo nessa cadeira, Jesus. Põe fogo nessa cadeira. Põe fogo aqui, Jesus. Põe fogo aqui. Só que, para minha sorte, veio um casal de velhinho e sentou no lugar delas. Aí eu pensei: oh meu Deus, agora que eu não vou poder gritar glória mesmo. Só que aí Micaele pregando, o negócio foi fervendo. A velhinha gritou: glória a Deus! O velhinho, aleluia! Eu falei: opa, deu bom. Aí foi glória, 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 glória. Aleluia. Eu não sou muito de fazer o que eu vou fazer aqui não, tá bom? Tá, é só uma quebra de dogma. Pra mim, pregador que fica belisca o irmão até ele dar glória a Deus, sacode ele até ele dar aleluia, puxa o cabelo dela até ele dar glória. Não, isso é pregador frouxo. Prega a Bíblia e ela produz glória a Deus e aleluia. Mas olha pro crente que tá aí do teu lado e fala: irmão e irmã, se for irmã, né? Irmão, se for irmão, fala: irmão, se tu não quiser adorar, não tem problema. Nem que seja um casal de veinho, Deus vai levantar para adorar comigo. Cadê os adoradores aí? Cadê os adoradores aí? Cadê os adoradores? Alabacalash. A chama não pode se apagar. Oh glória! Já dizia Jefferson e Sueli: a nossa geração tem lenha para queimar. O fogo não apagou, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ainda tem obreiro avivado aqui, ainda tem pastor cheio do Espírito Santo. Oh glória, ainda tem uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Oh glória. E vamos ter cuidado também para a gente não terceirizar avivamento. Vamos trazer pregador fulano de tal para a gente ter um avivamento. Não, se a igreja não é avivada, não deve nem fazer festa. Como assim, pregador? Não faz festa para avivar a igreja. Faz festa para celebrar o avivamento que a igreja está vivendo. Ah, irmão, que negócio de terceirizar, viu? Não. Com pregador de fora ou não, o fogo vai ser o mesmo, a glória vai ser a mesma, a presença vai ser a mesma, e o nome de Jesus será glorificado. Aleluia! Oh glória! Mas vamos voltar aqui. Então, o Espírito, ele havia de descer, havia de vir. Passa o período interbíblico, 400 anos,
Agora, nasce João Batista, nasce Jesus, João começa a pregar, e ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vai trazer o avivamento. Jesus vem, é batizado por João. João está pregando a verdade. Jesus chega, porque Jesus faz questão de estar presente onde se prega a verdade. Aí Jesus ensina que aquilo que João pregava era correto. É batizado, quando ele sai das águas, o Espírito de Deus desce. Não adianta pedirmos o Espírito se não temos compromisso com a verdade. O Espírito enche uma igreja onde se prega a verdade. Mas hoje está difícil, viu? Está difícil. O pregador hoje, em muitos lugares por aí, tem que dar um jeito de pregar uma mensagem para não desagradar ninguém. Tem que ser uma mensagem bonitinha, uma mensagem. Nisso aí é onde muitos caem em heresia, porque querem fazer e acontecer, trazer algo novo para a igreja, trazer uma mensagem que impressiona. Não precisa disso. A Bíblia já é impressionante. Estão dizendo por aí até que tem que mudar a Bíblia. Não tem que mudar a Bíblia. A Bíblia já é poderosíssima. 2000 anos se passaram desde que Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia. A igreja continua sendo alimentada pela palavra. Se essa palavra não for extraordinária, o que é? Então é só pregar a palavra do jeito que ela é, simples, do jeito que ela é, e acontece avivamento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí Jesus entra, o Espírito desce, uma voz fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito que encheu Jesus leva Jesus para o deserto. Depois de 40 dias, Jesus sentiu fome. Em uma das tentações, não vou falar sobre as 3. Em uma das tentações, Satanás pega Jesus e leva para o lugar mais alto do templo. É meio controverso isso aqui, né? O Espírito leva Jesus para o deserto e Satanás leva Jesus para o lugar mais alto do templo. É melhor estar no deserto com o Espírito do que no lugar mais alto do templo com Satanás. Jesus rejeita o lugar mais alto do templo, mas muita gente aceitou. Tem muita gente, líder de grandes convenções, sentando em grandes cadeiras, que não foi Jesus que colocou ele lá. Se comprou voto para ficar na liderança, não foi Jesus. Se foi colocado porque é parente e não tem chamada, não foi Jesus. Se foi colocado porque deu muita grana, tem influência, não foi Jesus. Se trouxe escândalo e pegaram, abafaram e só mudaram de campo, não foi Jesus. Foi Satanás que colocou lá. Mas eu prefiro estar no deserto, cheio do Espírito Santo, do que em um lugar alto do templo sem Jesus. Aleluia. Aí Jesus começa a pregar: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão não vou-lo teria dito. Irei vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, tem uma ponte lá em Brasília. Se tu nunca viu ela, pesquisa depois. Ponte JK. Eu já dei um salto mortal lá de cima dela. Eu faço saltos ornamentais, tá? Não faça isso de qualquer maneira. Tem que ter todo cuidado para fazer isso. Se você errar, pode ser fatal. Mas isso não convém ao caso. O que eu estou te dizendo é que aquela ponte é muito bonita. Na verdade, os projetos do ex-presidente Juscelino Kubitschek são todos bonitos.
As construções que Paulo Otávio fez são muito bonitas. Tem uma passarela que liga São Félix do Coribe a Santa Maria da Vitória, aqui na Bahia, que eu acho muito linda. Tem algumas obras, você vai entender o que eu quero falar, que a gente olha e fala assim, eu estive lá na réplica do Templo de Salomão, que o bispo Edir Macedo fez em São Paulo. É lindo de se ver aquilo ali. A arquitetura deixa você de boca aberta. Se você for olhar as pirâmides do Egito, tem pedras lá nela que dá metade dessa igreja. Naquela época não tinha máquinas, naquela época não tinha tecnologia de infraestrutura que tem hoje. Como aqueles judeus conseguiram pôr aquelas pedras lá? Só Deus mesmo para dar essa força para eles. Mas eu fico pensando, essas obras que deixam a gente de boca aberta, maravilhado com a estrutura, a gente fica assim, pensa logo, nossa, esse arquiteto foi demais. Só que esse arquiteto é um ser humano. Na nossa natureza caída de Adão, nós perdemos bastante da capacidade que tínhamos. Então, o ser humano, ele é limitado. E mesmo limitado, ele faz obras que nos deixam de boca aberta. Mas por que você está falando isso, pregador? Porque Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas, senão não vou-lhe teria dito. Irei vos preparar lugar. Se essas obras feitas por homens limitados são extraordinárias, imagine a casa que Jesus está construindo para nós morarmos. A Bíblia até dá um espólio, os muros são de jaspe, as ruas são de ouro e de cristal. Será maravilhoso, vale a pena esperar para ir morar no céu. Só que Jesus diz, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo Consolador, qual estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí Jesus diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, eu mandarei o Consolador. Jesus é assunto aos céus, depois de 40 dias de ressuscitado. E eu parto para encerrar aqui. Todo mundo está olhando assim, Jesus desaparece nas nuvens, é recebido no céu, aparece 2 anjos e diz, varões galileus, porque vocês estão olhando, da mesma forma que viram ele subir, verão ele descer. Eles vão para o cenáculo, lá tem aproximadamente 500 pessoas que vão para o templo, orar, esperar a promessa. Aproximadamente quantas? 500. Que receberam a mesma promessa. Só que entenda, nem todo mundo que recebeu a promessa contigo vai viver a promessa contigo, porque só vive a promessa quem fica na posição e no lugar da promessa. Não adianta Deus te dar uma promessa para você e seus amigos que vocês vão passar num concurso público. Os seus amigos estudam e você não. Quem vai viver a promessa? Ah, eu tenho o dom de revelação, Deus vai me revelar as respostas. Vai não. Ai não. Deus diz para o rapaz que ele vai casar. Deus faz a promessa que ele vai casar, né? É difícil, mas tu vai casar. Eu consegui. Não é possível. Só que o rapaz veio esperar a moça pedir ele em casamento. Não vai não. Eu não queria entrar nesse assunto aqui, mas já que eu entrei, moças solteiras, eu tenho dó de vocês, viu? A geração de homem para casar hoje está difícil. Se o cabra fica só dentro de casa jogando Free Fire, jogo do tigrinho e não sei o que lá, não trabalha, como diz o bom nordestino, não dá um prego numa barra de sabão, não entra nessa não. E outra, a moça também não pode ser oferecida, tá? Ela pode olhar, dar um sorriso, ela pode abrir assim, dar uma entrada, ela pode. Mas é o rapaz que tem que ter atitude de pagar o restante das prestações.
Porque se o rapaz não tem coragem de chegar numa moça, é covarde a esse ponto, ele vai cuidar de você? Ele vai te proteger? Por que você está falando isso, pregador? Porque a moça, ela precisa se sentir protegida, amada. O homem, aos quesitos do homem de Deus, no mundo aí a gente até entende, mas do homem de Deus, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e ser capaz de dar a vida por ela. O cara vê uma barata e sai, ai, 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 ai. Um caba desse vai dar a vida pela esposa? Uma vez eu fui pescar, um casal novo de casado. Aí tinha um leitãozinho pequenininho, era filhotinho, se tivesse 7 dias de nascido era muito. O leitãozinho veio correndo, o rapaz saiu. Ai, 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 ai. Eu olhei assim, eu falei, não faz isso comigo não, rapaz. Aí você vai no shopping JK em Ceilândia, você vê cada menina, parece uma boneca de tão bonita, princesinha mesmo, do lado de um caba com um bonezão, uma barreta, um bermudão lá no meio da bunda, andando bem assim. Aí você olha assim, como é que pode? Como é que esse cara consegue? Aí a gente vê a lógica. Por incrível que pareça, essa classe que anda desse jeito ainda é a classe que é mais masculina. Por isso que as mulheres se sentem protegidas. Só que o erro é grande partir para esse lado. Porque a maioria que vai para esse lado sofre feminicídio e tentativa de feminicídio. E moça, vai um conselho para... Já que eu entrei nessa área aqui, vai um conselho para as moças. Olha, você pode até cuidar da sua saúde, ter o corpo do jeito que você quer, sua autoestima, mas não use seu corpo para atrair um homem. Porque se você atrair um homem pelo seu bumbum empinado nas suas fotos, o dia que você engravidar e não tiver mais o corpito bonitinho, se ele foi atraído pelo corpo, ele vai procurar outro corpo. Agora, se ele foi atraído pela beleza, pelo caráter, ele vai ficar com você, te cuidar, te proteger. E é isso que Deus quer de um rapaz e de uma moça. E não vão nessa ideia. Pelo amor de Deus, estão pregando por aí a ideia de eu vou casar no civil. Se civil, eu continuo. Se não civil, eu largo. Está errado. Casamento é um só. Aleluia. O feminismo está entrando dentro das igrejas. A Bíblia diz que virou culto de doutrina agora. Meu Deus, pastor, tem misericórdia de mim. Eu posso falar, pastor? Estou autorizado? Porque é o pastor que doutrina a igreja. Mas de vez em quando Deus usa o pregador na festa, porque tu não vem em culto de doutrina e Deus te pega na festa. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e amarem os seus maridos. Só que isso tem acontecido? Não. As mães são a primeira a falar: minha filha, trabalha, estuda, para tu não depender de macho para nada. Aí a moça trabalha, estuda, não é errado fazer isso. Aí na primeira discussão, eu não preciso de tu para me sustentar, eu vou embora. E vai embora, separa, sem causa nenhuma. E casa de novo, ainda põe presente de Deus. Aí aparece um João Batista arretado: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Mas eu separei já. Pois é, mas eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, não do teu segundo, terceiro, quarto casamento. Eita, pesou, né? Some até os glórias. Mas eu não estou preocupado com isso não. Em que caso cabe divórcio? Em caso de traição, em caso de violência doméstica. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias: eu aborreço o divórcio, diz o Senhor, porém eu aborreço aquele que se veste de roupa como se veste de violência. Ou seja, Deus não quer o divórcio, mas se tem violência doméstica, Deus quer que você se divorcie. E se você procurar o pastor: ô, meu marido me bateu, pastor, o que eu faço? Não larga não, serva de Deus, vamos orar, chame a polícia para o teu marido e para o teu pastor. Violência doméstica é inaceitável.
é inaceitável, seja ela por parte de homem, seja ela por parte de mulher. Porque tem mulher também que taca panela de pressão na cabeça do marido, dá facada no marido, e assim vai. Então pula fora disso. Deus rejeita a violência doméstica. Outro caso, a Bíblia diz que se os dois forem descrentes, e um conhecer a fé, e o outro abandonar, ou seja, ou tu fica com Jesus, ou eu vou embora. Eu não largo mais Jesus por nada, então eu vou embora. A Bíblia diz que esse está livre de jugo, seja o homem ou a mulher. Agora não gosto mais, engordou, ficou careca, ficou barrigudo, não é mais corpinho de violão, não quero mais, não está dando certo, a gente não se dá bem. Não tem essa não. Vá orar, vá jejuar, vá buscar a Jesus, trate seu marido bem, trate sua esposa bem. O negócio é que chega um momento no casamento que a pessoa cobra tanto da outra, mas quem está precisando de uma mudança é ela. Eu estou tentando fugir desse assunto aqui, mas não dá. Eu preciso entregar tudo aqui. Rapaz, chegou no pai indignado. Pai, o que eu faço? Eu quero largar aquela mulher. Eu não suporto mais nem ouvir a voz dela. Ou mulher que dá trabalho. Aquela mulher não presta, aquela mulher me irrita, não sei o quê. Não sei como é que eu fui casar com uma mulher daquela. E o pai olhou e disse: que é isso, menino? Por que tu não separa? Não, eu construí muita coisa, ela vai levar tudo que eu tenho, eu não vou separar não, eu queria ter um jeito. O pai disse: eu tenho um jeito. Qual? O pai: espera aí. Foi lá e pegou um vidrinho com um pozinho branco e disse: olha, durante 30 dias tu vai pôr esse pozinho na comida dela. Aí com 30 dias ela vai morrer e tu vai ficar livre. Ele: ô pai, sério? Sério, mas tem um porém. Tu vai ter que tratar ela muito bem, para ninguém desconfiar de nada. Aí ele: tá bom. Levou o pozinho para casa, foi, colocou um dia. Ô meu amor, tudo bem? Oi minha linda. Comprava presentinho e trazia. Com 15 dias ele liga para o pai desesperado: pai, me socorre. O pai: o que foi? Minha esposa não pode morrer. O pai disse: vem aqui. Ele chega lá: pai, pelo amor de Deus, minha mulher é a melhor mulher do mundo, pai. E agora, tem quantos dias que tu deu o remédio para ela? 15 dias. E já era, vai morrer. Não, pai, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, eu preciso de um antídoto. O pai começa a rir. Por que você está rindo, pai? Tu acha mesmo que eu ia dar veneno para minha nora? E o que era aquilo, pai? Pó de arroz. E por que tu fez isso, pai? Para tu entender que tu achava ela a pior pessoa do mundo. Só foi tu começar a tratar ela bem, tu percebeu que ela é a melhor pessoa do mundo. A mudança que a gente cobra do outro, às vezes está em nós. Então, voltando para a promessa, fica no lugar da promessa. E o tempo vai passando. Olha só, eles vão ficar ali, talvez na expectativa de descer a presença, a glória no terceiro dia, né? Um dia em nome do Pai, outro dia em nome do Filho, outro dia em nome do Espírito Santo. No terceiro dia eles devem ter levantado já naquele fervor de hino da harpa: vem Espírito, vem derrama sobre cada coração. Só que termina o terceiro dia, não acontece nada. Como os judeus são muito numéricos, deve ter gerado a expectativa para o sétimo dia, né? Deus fez tudo em 6 dias, no sétimo descansou. O Caim matou Abel, o filho da aliança chamava 7. 7 tranças no cabelo de Sansão, 7 taças, 7 trombetas, 7 trovões, 7 castiçais de ouro, 7 igrejas da Ásia. O 7 tem um negócio muito... Então eles devem ter pensado: 7 dias, deve ser no sétimo dia. Alguns olharam e disseram: não dá para mim ficar aqui 7 dias não, eu tenho mais o que fazer, eu vou embora. Outros diziam: eu não saio daqui enquanto eu não viver a promessa. Aí chega o sétimo dia, aleluia, imagina eles cantando: vem como labareda de fogo, vem como... Só que finda o sétimo dia e nada. Provavelmente a expectativa cai para 40. E agora a grande maioria fala: eu não vou ficar aqui 40 dias, é muito tempo. Outros: eu vou embora. Mas tinha uns, ao todo 120, que diziam consigo: não saio daqui, eu vou fazer parte dessa história, eu vou fazer parte desse avivamento. Aí tal, vai indo, saindo gente. No 10º dia, eles não estão nem esperando nada.
Levantaram, fizeram oração, se assentaram. Imagina a conversa, Pedro olhando para João e dizendo: João, tu encostou a cabeça no coração dele, né? Ele te contou, conta para nós aí que dia vai ser. João, não, na hora que tu estava andando lá sobre as águas, eu vi ele cochichando alguma coisa contigo. Ele te contou, não contou, Pedro? Não, contou para mim não. Deve ter contado para Tiago então, que só eu, tu e ele vimos ele transfigurado. Eu andei sobre as águas, tu pôs a cabeça no peito dele. Tiago não viveu nada de extraordinário, ele deve saber. Conta para nós, Tiago. Tiago, não sei não. Tomé, eu não acredito, mas vou ficar por aqui esperando. E assim eles estão conversando ali, como se nada fosse acontecer. Mas a Bíblia diz que de repente, ninguém estava esperando nada para aquele dia. Oh, glória, eu amo os de repente de Deus. Parece até que o culto vai acabar assim, desse jeito aqui, sabe, sem nada. Mas de repente, Jesus pode batizar alguém aqui, sabia? De repente, Jesus pode curar alguém aqui. De repente, Jesus pode dar vista aos cegos aqui. De repente, Jesus pode fazer a estrutura óssea de alguém aqui voltar para o lugar. De repente, Jesus pode abrir uma porta de emprego aqui. De repente, Jesus pode separar alguém para o santo ministério aqui. De repente, Jesus pode despertar um dom espiritual em alguém aqui. De repente, um desses pastores pode ser transferido para um grande campo. De repente, Jesus pode levantar jovens aqui com poder e autoridade para profetizar. De repente, uma nuvem da glória pode descer aqui, igual nos dias de Salomão, e o sacerdote não suportar ficar de pé. De repente, um vento veemente impetuoso pode soprar aqui, encher todos. De repente, algo extraordinário pode acontecer aqui. De repente, o mundo pode dar glória. De repente, o surdo pode ouvir. De repente, a glória de Deus pode descer na casa. Quem acredita no de repente, adora. Já! Oh, aleluia! De repente teu marido fica crente. De repente teus filhos voltam para a presença de Deus. De repente a tua família que está afundada inteira na idolatria, que disse: eu nasci católico, vou morrer católico, ouve a palavra e é liberto. De repente alguém que está no espiritismo, na macumbaria, aleluia, aceita a palavra do evangelho. De repente, aleluia, tu vai poder pegar esse microfone e contar o testemunho: eu e a minha casa servimos ao Senhor. De repente, aleluia, foi de repente que desceu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, igual vai descer aqui agora. Só a igreja que acredita, aleluia, no poder do Espírito, seja cheia do Espírito agora. Pega, aviva, Senhor, tua obra, aviva, aviva! Que aplau monte afá. É bem que eu come inubria com montre que le provia. Ela é o ando que blasui. Ela é biondorobo contra a pá. De prabando que a pá. Ela é brondi que alaio. Ela é proboto que probondri que te que provim. Ela é baui serebia. Ela é pra conta que proboto que propata que proboto que plavia. Era baú que la provacia para do que inio de que a de provia. É bindia comandre que provia. Ela pra cabla pata que prova dar a bacana rabadori bicaia. Ela pra conta que proboto que papa dore batata que prova dar. Ela pra caio. Ela me dará comandore baia. Ela badore becato que prova. Ela proboto que pa. Ela pra cala bota que proboto que pa.
Ele é para calabadarabador e micaia. Ele é para darabator tem quebrar. Ele é para cantor tem quebrar. Ele é para cadarabador e micalabator tem quebrar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Quem já é, olha, renova aí. Pega! Adora, 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 adora.